Vamos na hora da tramela, vamos tirar essa história limpo. Mas vamos começar então, Hugão, já analisando essa partida, essa vitória tranquila, celeste aí. Ô Bel, primeiro dizer que tem uma rivalidade particular dos times de Goiás com o Cruzeiro, né? Tem isso pela não, parceria, tem. Pela parceria que o Cruzeiro sempre teve com o Goiás, de negociações, facilitar certas negociações. Então Era a gente hoje que o Perrela queria todo ano, né? Mas veio. Não, mas veio. era todo ano Perrela. Foi. E aí o que aconteceu? O Cruzeiro, sempre quando você vê uma entrevista do Vila Nova de Goiás, do Atlético Goianiense, ele sempre tem ali, sabe, mostra uma mágoa mesmo do Cruzeiro, porque o Cruzeiro ter fortalecido o Goiás algumas vezes. O Cruzeiro apertou muito o time do Vila Nova na frente, mas deu muito espaço também no setor defensivo. O Cássio precisou trabalhar demais. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Que partida do Gabriel Barbosa, viu? Pode não ter feito gol, mas é um cara que participa o tempo todo do campo ofensivo. É um cara que encontra os seus companheiros. É um cara extremamente disciplinado e, mais do que isso, respeita a hierarquia. Ontem o Toledinho estava até lembrando que o Tite também foi meio, né, sacaneou um pouco o Gabriel Barbosa e ainda assim ele respeitou a hierarquia do Tite. Aquele momento em que ele foi afastado do time, mesmo precisando de uma sequência, não pode nem falar que estava mal. E algumas vezes foi até escalado ali. Mas a gente percebe muita vontade, muito ímpeto do time cruzeirense. Aí, ó, a assistência que ele dá na chegada do Eduardo ali, o goleirão só pôde ficar olhando mesmo. Se o goleiro quisesse, ele podia até jogar a luva para tentar defender, porque realmente foi indefensável nessa situação aí. E o Jardim, mantendo o seu padrão de jogo, que é sempre ocupar o campo ofensivo, atacar o espaço vazio e ter sempre dois jogadores brigando pela bola o tempo todo. Eu percebi o Vila Nova com muito mais, assim, digamos, vontade do que qualidade. Eles chegavam, tentavam tocar com muita força física, parava muito o Cruzeiro na base das faltas, teve muito jogador, alguns jogadores amarelados também, mas o Cruzeiro, assim, é gritante a disparidade de qualidade técnica também. O Cruzeiro aproveitou melhor as oportunidades, mesmo com o goleiro do Vila Nova, às vezes, precisando fazer algumas defesas. Isso é que é triste para nós, né? Porque, olha só, o Vila Nova já está bem na segunda divisão e não consegue fazer frente para o Cruzeiro. Então, quer dizer, a segunda divisão está num nível muito abaixo e o América ainda abaixo desse abaixo. Isso é muito triste pra gente. Ô, Bel, vamos lá. O Cruzeirense fala questão de ser Mineirão. Meu Deus do céu. Eita! Mineirão, você toca alguma coisa aí. Aí você pega o balanço, tá lá devendo 50 milhões pro Mineirão. Dizem que somos loucos, ninguém diz. Ah, nós somos La Bestia temida nas Américas. Fica na lanterna do grupo da Sul-Americana. Aí é Copa do Cruzeiro, só o Atlético Goianiense passa, o Cruzeiro vai pro pote 2. E agora, eles criaram na cabeça dele que Atlético Goianiense e Vila não gostam deles por causa de relação com Goiás. Ô, Gão, eu não sei se é narcisismo ou esquizofrenia. Vamos por partes. Cenário. Qual foi o primeiro questionamento? Vamos fazer o questionamento. Mas por partes, para eu poder responder. Mineirão. Mineirão. Cruzeiro tem uma dívida que está bem equacionada e bem resolvida na recuperação judicial, que é a garantia da qual o Mineirão vai receber e todos os credores do Cruzeiro. Evidentemente que o Cruzeiro prioriza aqueles funcionários que são ali os funcionários normais, que não são bilionários ou milionários que precisam receber, certo? Já o Atlético está batendo na porta ali vários credores, cobrando inclusive e trazendo salário sempre. Próxima questão, Fael. Lá somos loucos. Somos loucos da cabeça. Meu amigo cruzeirense, quando cria essa música infestou Minas Gerais. Nós somos loucos, embalou o Cruzeiro rumo a um tricampeonato. Pelo amor de Deus, próxima questão. Bestia. La Bestia Negra, não é a gente que fala. Quem falou isso são os argentinos e os chilenos. Eles que falam isso. Próxima questão. Vocês não eliminam a Argentina na Libertadores desde 76. Você pega os recortes da história e nós que enfrentamos os argentinos fomos os que mais venceram. Não, tem mais uma questão. Qual que é a última questão? Goiás. Essa vitória celeste. Bem, foi como eu falei. O Jardim ele não abre mão da sua proposta de jogo, mas o Vila Nova mostrou mais, digamos assim, ímpeto do que qualidade. Tentou na base da força, tentou na base da correria, enfrentar o Cruzeiro, que no início do jogo parecia até estar meio que disperso da partida ali, com o Cássio fazendo boas defesas, mas o Cruzeiro conseguiu controlar bem esse momento em que o Vila Nova de Goiás ficou um pouco mais afoito e tentando fazer gol a qualquer custo. E aí, meu amigo, é o resultado que vale, o time veio para cima mesmo, mas o Cruzeiro conseguiu controlar esses primeiros 20, 30 minutos do Goiás e aí sim
começou a colocar a bola no chão, começou a controlar mais Goiás, a partida. Vila Nova. Vila Nova de Goiás, obrigado, Fael. Onde acontece essa oportunidade aí do Caio Jorge, onde o Cruzeiro mostra muito volume de jogo no setor ofensivo. Acho que falta um pouco de entrosamento para o Gabriel Barbosa e para o Caio Jorge também jogarem juntos. Talvez eles tenham sentido um pouco essa falta de entrosamento pelo fato de eles jogarem muito próximos, de maneira muito igual dentro da área. Né? Gosto de ver os dois atuando, né? No Cruzeiro mais no formato de um 4-4-2, mas não aproveitou tanto as extremidades do campo como o Jardim gosta. Mas ainda assim a gente tem essa jogada do Gabriel Barbosa que vê o Eduardo chegando e aí eu dou valor demais pro Gabigol. Por quê? Porque é um cara muito de grupo, é um cara de coletivo, é um cara que respeita hierarquias e sabe entender os momentos. Jorge Jesus elogiava ele demais, o Tite com muita dificuldade, não da parte do Gabriel Barbosa, mas muito da parte mais dele mesmo, que não entendia muito como colocaria o Gabriel Barbosa no time jogando junto com o Pedro. Ainda assim, o Gabriel respeitou muito a hierarquia e ele faz isso também no Cruzeiro. E aí ele tá vendo as oportunidades acontecerem e tem sido um dos principais jogadores quando entra, quando atua, mostrando realmente que é um cara de grupo. E eu percebo que o time do Cruzeiro com muita vibração nesse momento. Aí o segundo gol do Eduardo, o Bolazinho tinha acabado de entrar aí, encontra o jogador, né, o meio-campista entrando ali e pisando dentro da área como o Jardim gosta. É o time do Cruzeiro mostrando esse jogo ofensivo e sempre atacando o espaço vazio do campo e mantendo dois homens brigando pela bola para essa bola sempre estar rebatida no pé daquele marcador que pode sair com ela um pouco mais dominada. Lucas Silva não teve nesse jogo, volta para o jogo com Fortaleza com certeza, mas a gente percebe que o Cruzeiro manteve a sua estrutura de jogo, mesmo com algumas peças não estando presentes, como foi o caso do Fagner, como foi o caso do Wanderson, que foram poupados aqui. Aí o terceiro gol do Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro tem aproveitado bastante essas chances assim, de escanteio. Me dava muita preguiça de ver, por exemplo, aquele escanteio curto batido. E agora eu vejo que o Cruzeiro valoriza muito essas bolas paradas. Classificado, missão cumprida e agora vamos para o Campeonato Brasileiro.